Pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa aula, né, da eletiva. O vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês o conceito de DNA, como é que é utilizado o exame criminalística utilizado pela ciência forense através das amostras coletadas na cena de um crime. E agora eu vou indicar para vocês um experimento caseiro que vocês podem estar fazendo em casa para fazer a coleta de um dos tipos da amostra do DNA humano, né, através da mucosa oral, ou seja, através da boca. Como eu falei ontem no vídeo, ou seja, como eu falei no vídeo anterior, né, porque eu gravei ontem e do experimento eu estou gravando agora. O DNA, que biologicamente a sigla é considerada como ácido ribonucleico, ele é constituído por nucleotídeos, ou seja, 4 tipos de bases nitrogenadas, né? Onde essas bases nitrogenadas, elas formam-se um emaranhados, né? Uma combinação genética. Quais são essas bases? Recapitulando: adenina, citosina, guanina e a timina. Então, cada indivíduo, cada pessoa, ela tem a sua quantidade específica dessas bases nitrogenadas. E a maioria dos genes, o humano, ele praticamente são iguais, né? Então, não existe uma variação. 99% dos nossos genes, eles são iguais. E apenas 1% é que vai fazer a diferença, né? E esse DNA é como se fosse um banco de dados, de informações genéticas, né? O DNA nós herdamos do pai e da mãe. Então, 50% dos genes é herdado do pai e 50% é herdado da mãe. Então, são esses genes que vão definir as nossas características, né? E através disso, a ciência forense, ela consegue identificar aquela amostra que foi coletada em uma determinada cena de um crime e através dos exames feitos em laboratório, ela pode ter a concisão de quem é aquela amostra, né? Através desse cruzamento de dados de informações. Então, para o nosso experimento hoje, ele é um experimento bem simples. Eu acredito que vocês, a maioria tem em casa. Nós vamos precisar de um detergente, né, um lava-louça, álcool, qualquer tipo de álcool, tá? Esse que eu vou estar usando com vocês hoje é o álcool 70, que é o que eu estou utilizando para a higienização da pandemia. Mas pode ser o 54, pode ser o 98, não tem problema em relação à concentração do álcool. Vou precisar também de 2 recipientes transparentes, tá? Então eu peguei 2 tacinhas. Se vocês não tiver taça, não tem problema, vocês podem pegar 2 copos americanos, ok? E uma colher, né? Pode ser uma colher menor, tanto faz. Como eu não tenho bastão de vidro, né? O bastão de vidro só tem no nosso laboratório da escola, vou utilizar uma faca, tá? Faquinha dessa de mesa. E água, recipiente com água também. Então, acredito que todo mundo tem um recipiente com água em casa, né? E também sal, tá bom? Então, um pouquinho de sal. Professora, qual é a quantidade de sal que a senhora vai colocar? Eu utilizei meia colher de sal, ok? Então, como é que eu vou fazer? Qual vai ser a amostra que eu vou coletar? Vai ser a minha mucosa oral, né? Vai ser uma amostra da minha mucosa oral. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, aqui eu tenho esse copo com água, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Coloquei mais ou menos a metade desse copo aqui, massa de tomate com água. Vou adicionar meia colher de sal, tá? Aí, eu vou mexer para misturar essa solução, né? Por que é uma solução? Porque é uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea ela é classificada como uma solução. Então, quando eu faço essa solução, aí eu vou ter que fazer o gargulejo, tá, gente? É um pouquinho assim, nojento. Mas como eu vou coletar a amostra oral, eu preciso fazer isso, né? Porque a água salgada, ela vai arrancar as células da minha boca, né? Então,
eu consigo extrair as células da minha mucosa oral, através dessa água salgada. Então, o que vai acontecer? Eu misturei água com sal, eu vou colocar essa água salgada na minha boca e vou gargarejar por em torno de 1 minuto, tá? Então, vocês vão fazer vários movimentos até que vocês conseguem arrancar a maior quantidade de células da minha mucosa oral. Então, após 1 minuto, né, eu fiz o meu gargulejo. E aí, o que vocês podem observar? Que o objetivo aqui da água salgada é arrancar as células da minha mucosa oral. Após isso, eu vou pegar uma gota de detergente, tá, gente? Não é para colocar o detergente diretamente nessa amostra coletada da minha mucosa oral. Vou colocar na ponta da faca. Quem tiver bastão em vidro em casa é melhor. Mas eu, como não tenho, né, vou improvisar a minha faquinha. Então, vou pegar delicadamente o detergente e vou misturar nessa amostra de água salgada que eu coletei da minha boca, né? Qual o objetivo, gente, do detergente aqui? O objetivo do detergente é quebrar as membranas dessa célula. Ou seja, a partir do momento que eu coletei a minha célula da minha mucosa oral, a célula ficou contida nessa água salgada. Agora eu vou acrescentar o detergente e o detergente vai quebrar essas membranas, tá? Ou seja, vai separar o meu DNA, as minhas células que está contida nessa água salgada. Então, depois que eu fiz isso, que eu misturei o detergente, que eu quebrei essa membrana, eu vou deixar essa solução aqui agora em repouso um pouquinho, tá? Aí eu vou para o nosso segundo passo do experimento. O que vai ser? Pego uma outra taça ou um outro copo americano, aí eu vou acrescentar o álcool, né? Eu falei para vocês no início que eu ia precisar de álcool. Não é para beber, tá, gente? É para utilizar aqui. Então, eu vou colocar álcool. Ah, professora, qual é a quantidade de álcool? Gente, não tem uma quantidade específica. Se vocês quiserem visualizar com mais intensidade, coloca um pouquinho mais. Se não, eu vou colocar só meia taça, porque o álcool está muito caro. Então, para facilitar a visualização de vocês, eu vou acrescentar corante, tá? Esse corante aqui é com azul, pode ser um corante alimentício ou pode ser um corante artesanal. Ontem eu estava sem o corante e fui fazer com o suco, né? Só que não funcionou. Então, já fica uma dica. Se vocês for utilizar gelatina, suco, não funciona. Tem que ser o corante. Quem não tiver esse corante aqui, pode ser aquela tinta da caneta também, tá? Só que eu não quis ter trabalho em destruir uma caneta e tirar a pigmentação dela. Então, eu vou colocar aqui aos poucos. Falei que ia colocar aos poucos, mas acabei colocando, foi rápido demais. Então tá, agora eu vou pegar e aí eu vou misturar, tá? Vocês estão visualizando? Ficou uma coloraçãozinha até bonitinha, né? Então vamos lá. Então agora eu vou pegar, já tenho aqui, ó, nessa solução eu tenho álcool, o etanol, né? E tenho algumas gotinhas de corante da coloração azul. Lembra dessa amostra que eu tinha coletado da minha mucosa oral? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar a amostra de DNA, né? Ou seja, da célula coletada na minha mucosa oral.
vou acrescentar dentro da solução de álcool junto com o corante. E aí, nós vamos esperar mais ou menos 2 minutos para ver o que acontece, tá? Aí eu vou pegar aqui, misturar um pouquinho, vou deixar a solução em repouso por 2 minutos, ok? Gente, após 2 minutos, vocês vão visualizar que quando eu coloco a minha solução da minha mucosa oral no álcool, vai ocorrer uma quebra, uma separação, né? O sal, ele vai conseguir, o sal quando ele entra em contato, em reação com álcool, ocorre a separação do meu DNA. Então, dentro da solução, porque vocês não vão conseguir visualizar esse emaranhado, mas fica como se fosse um cordão e as minhas células elas vão ficar soltas, né? Vão formar um emaranhado. E esse emaranhado nada mais é do que o meu DNA. Então, o que pode ser feito? Essa é uma coleta caseira, né, da amostra do DNA simples. Eu posso levar esse meu DNA que eu acabei de coletar até um laboratório, né? E aí eu posso fazer o exame para saber se esse DNA é meu mesmo. Então, por exemplo, numa cena de um crime, eu encontro lá uma secreção, um guspe, vamos supor, né? E aí o perito, ele quer examinar para saber a quem pertence aquele DNA ali, né? De quem é aquela amostra que foi encontrada. E aí ele leva até o laboratório. Então esse é um experimento que vocês podem estar fazendo em casa, tá? E aí vocês podem estar observando essa amostra caseira. Vai ficar assim uma gosma assim bem nojenta, tá? Embranquiçada. Nada mais é do que as codificações daquelas bases nitrogenadas, lembra? Adenina, citosina, guanina, atinina. Então esse emaranhado é a coleta do meu DNA, da minha mucosa oral. Pessoal, nós queríamos que vocês também agora fizessem um vídeo fazendo esse experimento, tá? Em casa. Vocês podem estar fazendo ou esse experimento, ou vocês construir a célula do DNA humano. Não sei, pode utilizar a criatividade de vocês, fazer uma maquete ou fazer um experimento com materiais alternativos, papelão, isopor, algo que vocês já tenham em casa, que vocês não precisam gastar, tá? Muito obrigada. É porque vocês não vão conseguir, gente, visualizar. Ó, mas aí, ó, tá vendo? Tem um certo emaranhado lá dentro que nada mais é do que o meu DNA. Ele é embranquiçado, ok? Se vocês acabarem de escovar o dente, não é ideal fazer esse experimento, tá? Quanto mais resíduo vocês estiver na boca, quanto mais secreção, melhor ainda, tá bom? E muito obrigada, tenham uma boa tarde.